Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Glorificast. E eu sou o Pedro. Eu sou o Vinícius. E aqui nós estamos em mais um episódio para falar com a irmã Marisete. E nós vamos falar um pouco sobre devocional e sobre estudo bíblico. Vamos descobrir quais são as diferenças e como a gente pode fazer um devocional melhor, um estudo melhor e aprender mais da palavra de Deus. Irmã, se você pudesse apresentar um pouco pra gente, falar um pouco sobre você, da igreja que você é, eu acho que todo mundo vai gostar bastante. Pai do Senhor, Amém. eu sou filha de nordestinos, meu pai cearense, minha mãe de Caruaru, Pernambuco, e sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porém não conheço, né? Saí de lá muito criança, mas nunca voltei. Meus pais se converteram quando eu ainda era criança, eu ia fazer uns 4 anos, acho. Nossa. Quer dizer, eu não tenho lembrança, mas né, são as histórias que eles contam. As melhores. Que eles contaram, na verdade. Né? Que eu estava com aproximadamente 4 anos, quando eles receberam a Cristo. E dessa idade para cá, sempre me levaram à igreja. E eu tive uma chamada do Senhor, recebi uma chamada do Senhor ainda na minha infância. Eu tinha por volta de uns 7 a 8 anos, no interior de São Paulo, e a gente saía da cidade para orar num tabernáculo, que era chamado um tabernáculo. Era um barraquinho de oração que os irmãos construíram no meio do mato, e nós saímos uma vez por semana para orar. E eu, tão criança, sem entender direito, ia com muito medo, andava naquelas trilhas, mas numa oração daquelas eu tive um encontro com Deus. Eu não sabia explicar, não expus para ninguém, não narrei essa história, mas eu me lembro muito bem que eu tive um encontro com Deus numa noite daquela, orando num banquinho de madeira, num lugar bem simples. O Senhor falava comigo, o Senhor... Eu não sei se eu fui batizada com o Espírito Santo ali, eu não sei, não tenho discernimento do que aconteceu. E na época, né, a gente não era tão instruído como somos hoje. Né? E eu tive aquele encontro com Deus, aquilo marcou a minha vida. E eu entendi que aquele foi o meu encontro com o Senhor, a minha conversão. Né, que eu entendi quem era Deus. E a partir dali eu senti um desejo de servir, de louvar, de orar, fazia cultos em casa, sozinha, né? Eu louvava a Deus com os hinos da harpa, com os discos vinis, né? Louvava bastante a Deus. Foi naquele momento que eu tive encontro com Deus. Hoje, né, estou servindo a Deus ali na congregação de Vila Falque, cooperando ali com o pastor Felipe e a sua esposa, a irmã Renata, nossa primeira dama, e servindo a Deus com também a igreja em vários departamentos. Já passei por todos os departamentos da igreja, pude cooperar um pouquinho, pude trabalhar também na área do ensino na igreja, contribuir no ensino de alguns pastores que hoje são pastores do nosso ministério, para a glória de Deus. Lógico que não fui eu que os formei, mas pude contribuir ensinando-lhes, né? Quando eles ainda eram crianças ou pré-adolescentes, passaram pela minha sala de aula. E hoje estão aí dando fruto nesse ministério para a glória de Deus. Né? Tenho um filho jovem, né, que está servindo ao Senhor aí. Né? E somos eu e ele servindo a Deus, né, todos esses anos, para a glória de Deus, até o dia que o Senhor quiser. Né? E estou aqui para corresponder com as expectativas de vocês, né? E é isso, pelo menos um resuminho. Tá faltando informação aí. Tá faltando, diga lá. É superintendente da EBD. Opa! Já ajudou na coordenação do Ministério Infantil. Sim. Trabalhei no Ministério Infantil desde a minha infância mesmo, na minha pré-adolescência, no tempo do pastor Paulo dos Santos, aqui no Ministério, quando nós mudamos aqui para Mauá. Eu comecei a acompanhar a minha professora e ela me trazia, todos os sábados tinha um treinamento
aqui na sede antiga, tinha um treinamento para professores de escola dominical. E eu comecei a acompanhá-la, eu fui aprendendo, fui gostando daquilo e permaneci. Ela saiu, eu fiquei. Então, eu fui regente, coordenadora, eu fui tudo, departamento infantil, né? Fui tudo. E aí, quando chegou o tempo que eu me casei, fiquei grávida, eu me afastei do departamento, eu fiquei vários anos. Quando o pastor Armando assumiu a congregação de Vila Foca, eu retomei, ele me convidou, eu retomei o departamento infantil, mas aí nessa época já tinha passado como regente de adolescente, regente de mocidade, regente de coral junto com meu pai, e também regente do Círculo de Oração. Passei por todos. Passei também como dirigente do Círculo de Oração até pouco tempo, entreguei por causa das muitas tarefas. E atualmente estou só como superintendente. Prefiro ficar assim para corresponder melhor, né? Falei até para o pastor Felipe, eu acho melhor ficar com um trabalho só para poder corresponder às expectativas desse trabalho, que não é pouco, né? Eu sou uma pessoa muito investigativa, procuro me informar, participo de muitos eventos de escola dominical, quando acontece, CAPED, conferências, congressos, para aprender sobre, né? Para atuar na escola dominical, para fazer uma escola dominical dinâmica. Estou tentando. Estou tentando. É lógico que não é um trabalho fácil, mas estou tentando. Então é isso. Estou aí cursando também nossos cursos, passei pelos cursos básico, médico, da ETAD, bacharel, e atualmente estou aí tentando o mestrado. Isso aí, pouca coisa. Tem propriedade para falar do assunto, né? Só tá fazendo um mestrado na área, só isso. O certo é que quanto mais você estuda, a filosofia é essa. Quanto mais você aprende a respeito disso aqui, ó, Bíblia Sagrada, mais você sabe que não sabe. Porque é como o profeta Jeremias escreveu, é um manancial. Quanto mais você tira de lá, você sabe que não vai secar e sempre tem o que aprender. E sempre você sabe que o outro tem para ensinar. Então, a gente aprende para ser humilde. Procura aprender, procura estudar para ser humilde e não para colocar certificados numa exposição e dizer que tem, para ser humilde, porque essa palavra nos leva a ser humilde e aprender mais com o outro. Se não for esse o caminho, nós estamos aprendendo de forma errada. E a outra coisa é para errar menos. O outro objetivo é para errar menos. Uma vez até um pastor me questionou, quando viu eu saindo do curso de bacharel aqui na sede. Eu frequentei o curso de bacharel, fui a primeira mulher aqui do curso de bacharel. E ele me fez a seguinte pergunta: para que, irmã Marisete, você está fazendo o curso de bacharel? Só tem pastores lá. Para quê? E a resposta que eu dei para ele foi essa: pastor, eu preciso errar menos. Então, é na palavra. Então, se eu me aprofundar na palavra, se eu buscar, estudar, eu vou errar menos. Eu não quero fazer história, apesar de fazer história. Mas não quero estar aí em evidência, fazer cartaz, não quero ficar famosa, eu quero errar menos. A palavra de Deus, quando você tem a responsabilidade de ensino, você tem que saber que é um peso e você vai ser cobrado a respeito desse ensino. Então, você tem que se dedicar. E eu enfrentei as dificuldades. Lógico que os irmãos ali, a sala de pastores, eu ficava desconcertada, lógico, mas o pastor Sidney, o pastor Ismael como coordenador, né, do curso, o pastor Eliezer também como professor, nos deixava muito à vontade, sempre tive total liberdade e todo o respeito que todos os pastores estavam ali
Eu louvo a Deus pela oportunidade. Aguardei a oportunidade, porque eu queria fazer um curso de bacharel presencial. E louvei a Deus. Quando apareceu essa oportunidade aqui, eu falei, aqui pertinho, não vou perder, né? Então, eu vou aproveitar e aproveitei a oportunidade. Graças a Deus. Amém. Vamos começar aqui com as perguntas? Eu queria saber qual que é a importância da gente ter um tempo de devocional, um estudo bíblico. Qual que é a importância disso para nossas vidas? Essa pergunta foi tão intrigante para mim, né? Que eu falei, meu Deus, eu vou falar de algo que eu precisava aprender mais um pouco, né? Porque vocês tocaram num assunto que é tão importante para o nosso dia, da nossa correria. Hoje nós estamos vivendo um tempo que ninguém tem tempo. Não é? Esse é o slogan de todo mundo, não é? Sim. Todo mundo vai dizer, não tenho tempo, eu vou ver se dá tempo. A história é sempre essa, né? E para o devocional, é sempre algo que se procrastina. Vou fazer amanhã, vou começar o ano que vem, começa o ano, e você vai levando, né? E o devocional, eu parei para analisar um pouquinho, e como Deus falou comigo através dessas perguntas, né? Então, como Deus me despertou, fui dar uma pesquisadinha, eu falei, Jesus amado, estou falhando nisso. Estou falhando nisso. Então, primeiro nós temos que entender o que é essa devoção, né? Para fazer esse devocional, né? Então, se nós formos para o dicionário, vai falar que devoção é aquele apego sincero, aquele momento que você se entrega, que você se consagra, né? Para Deus, né? No dicionário dá até para outros deuses, né? No caso, quem tem outros deuses. Né? No nosso caso, não, nós temos um Deus e nós nos consagramos e nos devotamos a Ele. Então, é esse momento de entrega, né? Isso é um devocional. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá no início, né? Deus já mostrando o interesse em se relacionar com o homem, né? Adão e Eva recebiam a visita do Senhor uma vez por dia, tinha aquele diálogo, olha que privilégio, né? Ao crepúsculo, ao cair da tarde, né? Lá estava Deus querendo se relacionar com o homem, né? Para falar com Adão e Eva. Então, nós vemos aí o primeiro exemplo, Deus nos dando o exemplo de relacionamento. Então, o devocional é isso, é relacionamento. Não é você parar e ficar com a mãozinha posta, né, durinho assim, meditando, né, deixando esvaziar a mente. Não é. Devocional é uma entrega, sim, é meditação, sim. Mas você não está sozinho. Você vai meditar na palavra e você também vai ouvir, né? Existe devocional que tem hora marcada, tem um cronograma, e vocês já conhecem vários livrinhos de vários autores, né, que faz ali para o ano inteiro aquele devocional. Eu digo a vocês, né, quem segue um roteiro de um autor, eu parabenizo, porque eu não consigo, porque à medida que o autor me dá ali um trecho, me indica um trecho da Bíblia Sagrada para eu ler, eu vou pesquisar, eu vou procurar o significado da palavra, então eu vou parar naquele devocional. Quando chega o final do ano, eu ainda estou no primeiro, entendeu? Eu ainda estou no primeiro, ou não saí da metade. Aí vira 12 anos. Vou gastar com um livro só. Então, por causa da investigação, e é assim, quando você para fazer um devocional, já preparado por alguém, talvez fique mecânico, né? Talvez você fique engessado naquilo. Isso depende de cada um. Lógico que você tem que dar devida importância para esse momento,
Principalmente porque, em se tratando de devocional, você tem que se isolar. Você tem que separar mesmo de todas as outras atividades para poder ter esse momento com Deus. Tanto é que Adão sabia que o Senhor chegaria ali naquele momento para falar com ele, não é? E Eva também sabia que todos os dias eles tinham aquele encontro. Não é? Você vê que quando eles falam que ouviram a voz de Deus, Adão falou assim, ouvi a tua voz e me escondi. Porque eles já tinham desobedecido a Deus. Então, eles já estavam preparados para todos os dias, para aquele momento. Eles já estavam ali naquela rotina de um relacionamento com Deus, não é? Então, à medida que nós vamos nos ocupando, tendo muitas tarefas, nosso dia a dia, nós vamos fazendo que nem Adão. Estou ocupado, Senhor, agora estou aqui escondendo de Ti, porque eu não posso me dedicar ao Senhor, porque eu tenho essa e essa ocupação. E nossas ocupações são o quê? Oportunidades que Deus nos dá. Se nós temos um trabalho para fazer, foi Deus que nos deu a oportunidade de ir trabalhar, não é? E qual é a pessoa mais interessada ou importante nesse negócio? Não é Deus? Então eu deveria chegar pela manhã ou à tarde, a hora que eu definir que vai ser o meu devocional, eu dedicar a Deus a minha ação de graça por todas as outras atividades que eu tive ou que eu tenho. Não é? Porque se não for Deus, eu não teria condições de ter essas atividades, não é? Então, se eu me ocupar, colocar isso como prioridade, eu vou deixar Deus e vou deixando hoje, vou deixando amanhã, vou deixando depois, e ele vai se tornando, né, esquecido dentro de mim. Então, Deus quer se relacionar com o homem, e todos os dias, mas nós precisamos nos lembrar que isso deve ser prioridade. Não é? E sempre também lembrar que para o crente não existe uma forma de você depositar o tempo. Lógico que tudo diante de Deus está lá escrito, é um livro que está sendo escrito, a nossa memória, a nossa história, mas o que eu faço hoje é hoje. Né? Lembra-se de Moisés? A história de Moisés, quando o Senhor, no capítulo 16, ofereceu, deu ao povo, né, o maná, né? O Senhor deu uma ordenança ao povo. Vocês vão colher o maná. O povo estava murmurando, reclamando, querendo voltar ao Egito. Eu não sei, né? Não sei se vocês leram o capítulo, mas o povo tão ingrato, olhando aquilo, eu fiquei imaginando que ingratidão. Eles eram escravos no Egito. E jogaram na cara de Moisés que lá no Egito eles comiam com fartura. Vocês viram a referência? Eles comiam com fartura. E como assim eles comiam com fartura? E agora estão no deserto com um Deus, né, que está dirigindo eles, né, através de Moisés, que era um homem sábio, né, amoroso, paciente, e eles questionam Deus que não tem pão. Então Deus faz o quê? Olha, todos os dias vocês terão maná. E se você for pesquisar, desculpe, mas eu estou sempre falando de pesquisa. Se vocês forem analisar o maná, ele não tem para se fazer ele não existe para se fazer uma pesquisa do seu conteúdo como todos os nutrientes que tinham no maná. Mas eu, pela minha fé, e pelo que eu conheço da história, aquele maná tinha todos os nutrientes para manter aquele povo vivo no deserto. Vitaminas, sais minerais, vitamina B12, eu acredito que tinha de tudo, porque o nosso Deus é perfeito, é completo. Então ele falou, vocês terão esse pão todo dia, o maná, mas vocês só vão recolher a porção do dia. Não adianta fazer estoque para o outro dia, porque vai apodrecer. E qual foi a ideia do povo?
né? Guarda. Vamos, Ó, falei pra vocês não fazer isso, hein, gente? estão que nem Não é que fizeram. estão que nem os boatos de hoje, né? Da nossa situação aí a respeito do arroz, né? Por causa do problema do Sul. A gente querendo fazer estoque do arroz achando que vai faltar, né? Então o povo esqueceu de que quem estava falando com eles era Deus, que estava provendo a porção do dia. Então, o devocional é isso, é porção do dia, ou porção para cada dia. E aquilo vai ser o suficiente para nos manter vivos e saudáveis. Eu queria voltar em um ponto do devocional que você falou, que é sobre você achar que é muito... é muito... Você, por o que o autor fala, é muito monótono, não lembro se foi essa palavra que você usou, muito... Mecânico. Mecânico, isso, muito mecânico. Mas, vou falar por mim. Na igreja, pelo menos na minha época, não me ensinaram a fazer um devocional. Também não. Tipo, não me ensinaram, isso tem que fazer, aquilo. Isso não é bom, assim, pra pessoa começar a aprender, assim? Eu já vi muita gente falar, no começo você pega, mas depois faz por você que é melhor. E realmente, no começo eu não fazia ideia de como começar, como que eu li. E eu acho que realmente ajuda. O que você acha disso? Tipo, Sim, eu concordo com você. É o que eu falei. Para mim, no meu caso, se eu peguei, eu já peguei, né? Já tive vários lá e comecei, né? E fui anotando. Quando eu prestei atenção, eu estava já terminando o mês e não tinha saído do primeiro. Né? Então, para mim, é um pouquinho complicado, devido a essa minha mania de ficar rabiscando, pesquisando. Então, eu paro de ler o segundo, o terceiro. Então, eu não vou naquela sequência. Meio que você já foi sozinha, né? Ali Exato, exatamente. Mas quem tem essa disciplina e o faz com reverência, independente do autor, lógico que tem que ser criterioso com o autor, mas independente disso, eu louvo a Deus pela vida e aprovo e aplaudo quem o faz, né? Eu particularmente tenho essa dificuldade, mas não deixo de fazer, né? Até porque, né, se nós pegarmos aí a revista da Escola Dominical como ela nós já temos um devocional diário. Sim, a leitura semanal. Sim, tem uma leitura para cada dia. Então, nós já acompanhamos isso. Então, se eu fosse achar ruim ou achar mecânico, eu já não chegaria a um objetivo, tendo aqueles versículos ou aquela passagem bíblica para a gente meditar, para preparar uma aula, não é? Então, tudo isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas o importante no devocional é essa dedicação, é você parar e se entregar, não é? E se entregar aquele momento de meditação, de oração, né? Para que você fale com Deus, exponha a Deus as suas dificuldades, ou agradeça, né? Ou louve a Deus. O Espírito Santo vai conduzir, porque é um culto individual, né? É um culto individual. Então, você está ali naquela entrega, mas também o nosso Deus, como é vivo, ele vai falar com você. Então, vai ser um diálogo importante, vai ser um momento importante e indispensável para o crente. Né? Tem pessoas que a disponibilidade do tempo é pela manhã, e isso é excelente, né? Se começar o dia, né, ali agradecendo a Deus, meditando na palavra, você vai estar alimentado. É como o maná, ele deveria ser recolhido pela manhã. Então, você vê ali o interesse de Deus. Enquanto o povo recolhia o maná, o seu pensamento estava naquilo que o deu. Nossa, eu não tinha isso. Hoje eu vou levar esta porção, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus está me dando. Nossa, aqui no deserto não tinha como plantar nada. E esse maná veio do céu para mim. Como que esse maná, ele fica vivo o dia inteiro e para amanhã ele não serve? Então, todas essas interrogações ficavam na cabeça do povo.
E aí eles eram levados a agradecer a Deus, a ser gratos a Deus, a entender quem é o Deus que os tirou do Egito, né, da escravidão, para os alimentar, para os cuidar, né, para fazer um povo especial. Então, aquela porção de cada dia, o exercício de ter que recolher esse maná, trazia toda essa reflexão para o povo. É assim para nós a meditação. Se tem esse texto preparado para nós, muito bom, né? Você vai, medita, né? E o importante, como você falou, se tem esse texto já preparado num livro, você vai fazer uma sequência, você tirar lições disso, né? O que esse texto fala hoje comigo? O que Deus falou comigo através desse texto? Né? Qual é a mensagem para a minha vida? Não é? Porque todos os dias, em cada momento, Deus fala conosco, não é? E às vezes nós estamos falando de um devocional pela manhã, mas durante o dia, dependendo das suas atividades, vai ter um momento que o Espírito Santo vai chegar em você. Para tudo, vai para o teu quarto. Vem, nós precisamos ter um relacionamento. Isso independente do horário. Deus vai te chamar para este momento. Então, eu não me prendo a fazer um devocional de manhã, porque a gente vê, assim, não que eu não queira, meus horários divergem. Pode ser de manhã. Lógico que a gente tem aquele momento de oração, de gratidão a Deus, pode ser, mas o devocional, que é a leitura bíblica, que é a oração, que é a oração de novo, que é a leitura bíblica, a meditação, que é a anotação, né? Não é um estudo bíblico, mas você vai meditar naquele texto. É diferente. Então, tem hora que você vai receber de Deus a palavra. Você vai estar no teu carro dirigindo e Deus vai falar com você, vai te dar uma palavra. O que você tem que fazer com aquela lembrança que o Espírito Santo trouxe no teu coração? Vai lá, talvez não seja para aquele dia que você vai usar aquela palavra, mas você vai ver. Você vai estudar, vai se preparar, você vai meditar naquilo e no outro dia acontece alguma coisa e o Espírito Santo já te alertou, já te preparou para aquele momento. Então, graças a Deus, nós temos um Deus vivo, onisciente, que já está no nosso futuro, já está no nosso amanhã. Então, Ele nos prepara para tudo. Então, o devocional pode ser disciplinadamente todos os dias da manhã, pode ser disciplinadamente todos os dias à noite, mas vai ter momentos que Deus vai te chamar, independente da hora que você programou, né? E não é uma obrigação, né? E não uma obrigação, exatamente. E é isso. Então, o que Deus quer é essa entrega, é esse momento de consagração, né? Nós temos o profeta Isaías, que ele colocou ali para nós no capítulo 2, versículo 13, se não me engano, ele falou a respeito da queixa de Deus com o povo, né? O meu povo me fizeram duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, quer dizer, cisternas rachadas. Então, qual a diferença que nós temos e o que nós entendemos por esse texto? Nós entendemos que o Senhor é uma fonte de água que ela não fica ali, como que fala? Retida. Ela não fica ali junta, né, criando lodo nas paredes. Não, são águas correntes, águas vivas. Ele mesmo disse, manancial de águas vivas, né? Mas o povo deixou de beber nele todos os dias para beber no reservatório e que ele dá ainda o detalhe do reservatório está rachado. Então o povo prefere cavar, ajuntar a água ali, né, para não ter que beber do manancial.
O que é mais fácil? Não é? Mas o povo entrou por um caminho de buscar ali na reserva. E com Deus não existe isso. Então eu fiz meu devocional. Hoje eu não preciso fazer amanhã, né? Ou deixo de fazer hoje para não fazer amanhã, ou faço amanhã e não faço hoje. Entenderam? Então nós precisamos todos os dias beber deste manancial de água viva, não é? Todos os dias. O Senhor tem, nós precisamos desse contato e nós nos mantemos todos os dias, porque nós vamos buscar numa fonte saudável, né? Nós recebemos dele essa saúde para o nosso espírito, né? Que é uma fonte inesgotável, saudável, né? Para todos os dias. E quando você vai para um reservatório, você sabe quem bebeu ali, se passou algum animal, né? Se essa água está pura ou não, hoje nós nunca sabemos, né? Então, é necessário que tenhamos este cuidado, né? De buscar no Senhor a fonte de água viva todos os dias, em cada momento, né? E não fazer uma reserva. Não, hoje fui, amanhã não vou, certo? É como um crente que vai na igreja só os domingos, esquece de Deus de segunda a sábado, né? Não pega a Bíblia, não lê a palavra, não faz uma oração, não tem um devocional. O que vai acontecer? Você vai ver um crente raquítico, um crente que está com a sua saúde espiritual deficiente, né? Está precisando de água do manancial, né? E a reserva que você tem no domingo, eu costumo dizer aos irmãos que culto de pregação, ou festividade, ou congressos, que são aquela potência do poder onde Deus, né, derrama, né, aquele poder e tem tantas pessoas e é aquela comunhão, aquela coisa linda, aquela festa. Esses cultos, estas palavras levantam o crente. Levanta, mas o sustento do crente é palavra todo dia. O sustento dele é a água do manancial todo dia. Então, nós precisamos entender o devocional, como é buscar água no manancial. Todo dia, água fresca, água pura, água saudável, para nos manter com o nosso espírito saudável, não é? Tem gente que quer varinha mágica, né? E o Senhor faça tudo por ele, né? Mas ele não mantém um contato com Deus. E o que Deus quer é este relacionamento, é este conhecimento, é andar com ele, como Enoque andou com o Senhor, né? Andar com ele, é ser chamado de amigo dele, como o Senhor falou de Abraão, né? Ele é chamado meu amigo. Por quê? Porque anda, porque tem comunhão, porque fala comigo, não é? É isso. Não sei se correspondia às expectativas de vocês. Marquei aqui sim. Algumas referências bíblicas. Olha, no Salmo 145, o salmista diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia. Então, é porção, é como maná, é porção diária. Não é? O devocional está ligado com esse nosso relacionamento diário, como a irmã falou. E o estudo bíblico, onde entraria nesse meu dia a dia, a importância dele também, e como diferencia entre o devocional e o estudo bíblico? É quase que, né, uma linha de sequência isso, né? Porque o devocional já é, né, um preparativo para um estudo bíblico. Só que como você faz numa rotina, aquele momento de culto, então você não para muitas vezes para anotar. Não é o meu caso, né? Para anotar, para conferir as concordâncias, né? O estudo bíblico, aí tem várias linhas, né, que você pode seguir, né? Tanto que nós temos aí nas Assembleias de Deus, né, principalmente aqui na nossa, que tem um polo da ETAD, não é?
que é uma escola que está aí trazendo, né, um desenvolvimento teológico para a nossa igreja, isso é fundamental. E também, aqui, junto ao devocional, você pode ir formando os seus sermões, estudo bíblico, seja para compartilhar, seja uma mensagem para você colocar na mídia, ou seja só para você fazer aquele diário, né, de estudo bíblico. Isso vai depender do objetivo, né? Para você fazer um estudo bíblico, lógico que demanda um pouco mais de tempo. Então, você vai seguir ali uns parâmetros e algumas regras para poder, né, ter o resultado que você quer, né, no objetivo de montar um estudo bíblico. Né? Você tem a oportunidade de falar na igreja ou ensinar, ou, né, numa sexta-feira, num culto de ensino, no caso da congregação, né? Não é de vocês, aqui é terça, né? Então, depende do objetivo. Fazer o estudo, você demanda um pouco mais de tempo, de pesquisa, de comparações de versões bíblicas, né? Porque nós temos aí uma variações enorme graças a Deus, de versões bíblicas, né? Eu uso muito a ARC, né? Que é a Revista Corrigida, que é a mais usada pela Assembleia de Deus. Mas para fazer um estudo bíblico, eu uso 3, 4 versões, né? Para poder... Tem umas que é bem diferente. Sim. É complicado. Não, é que a gente já terminou. É que ele tem uma Bíblia, não sei qual versão que ele tem, que quando a gente fazia estudo bíblico, sempre tinha uma heresia, que a gente falava na Bíblia. Não era uma heresia, que a gente não entendia direito o que ela queria, o que estava querendo falar. Não, mas era tipo assim, Moisés, um exemplo que não tá. Moisés encostou em Arão. Na Bíblia dele estava: Moisés espancou Arão e Arão sangrou. Nossa! Era assim que era a versão. Exagero. Não, eram umas versões assim, que a gente ficava. Talvez. Será mesmo. É que era mais profundo, era mais Detalhista. Detalhista, exatamente. É importante você ter sempre essa atenção voltada para isso, né? Por isso que é bom essas comparações. Quando você vai fazer um estudo bíblico, né? Hoje em dia não tem, né? Mais aqueles irmãos tão simples nas congregações ou nas igrejas que aceitam qualquer história. Uhum. Né? Então, se a gente não procurar falar, né, aproximadamente, né, vamos dizer aí, 99,9% da realidade, da verdade que está ali, então vai ter sempre alguém que, quando você desce lá do púlpito, está questionando: irmão, mas isso aí não está aqui, não está registrado, como foi, por que você falou, de onde você tirou? Então tem tudo isso. Então, uma coisa que eu percebi, a gente já teve essa conversa, depois a gente começou a fazer estudo bíblico, a gente começou a pensar mais assim tipo, prestar mais atenção na palavra, assim, para ver se realmente aquilo ali que a pessoa estava falando. E isso às vezes não é. Às vezes é bom e às vezes não é tão bom. Mas é critério, isso é bom. Eu acho um ponto positivo. Não, porque às vezes a gente pensa muito em um ponto assim que ele falou, alguma coisa. Tipo, uma heresia. Não, às vezes um erro, às vezes só é um erro teológico. Sim. E aquilo ali, aí a gente para de prestar, tipo, sim, talvez aquilo não era pra gente parar de prestar atenção, sim, às vezes não era pra gente ficar com aquilo tudo na cabeça, mas acaba ficando, sabe? Sim. É nesse, tipo, obviamente eu não acho que é ruim isso daí, ser mais criterioso na pregação, mas às vezes eu acho que, tipo, nós precisamos, tem que medir, isso, assim. Nós precisamos tomar um certo cuidado, Isso. Né? Para não fazer um julgamento, isso. Né? Para não desviar do foco. Não quero mais. Pega a Bíblia e vai embora. Não quero mais. Chega pra mim. Pra mim deu. Domingo que vem a gente tem. Sabendo que, assim, nós temos que ouvir com muita reverência, porque é a palavra, não é? Vai ter alguns pregadores ou algumas pessoas que vão trazer uma palavra que não formalizou um estudo bíblico, não vai falar isso, né? Eventualmente, esporadicamente, usa a palavra, mas não sabe o contexto, né? Então, pode ser, né, que aconteça de sair ali alguma coisa que contraria, né?
por exemplo, quando você falou das versões, né? Eu já ouvi várias pessoas falar que Débora profetizou sobre ela mesma, quando ela chegou, chamou Baraque para ir à batalha, e Baraque falou, eu só vou se você for. E aí Débora profetiza, eu vou, mas a sua vitória, mas a vitória, a honra dessa batalha, aliás, a honra dessa batalha vai ser de uma mulher. Então, se você não observa o contexto, você identifica Débora ali, falando dela mesma. E a Débora, profetiza, juíza, ela não está falando dela. Se você ler um pouquinho mais para frente, vocês sabem disso, você vai encontrar Jael, que quase não é mencionada nas pregações, quando se fala de Débora ali naquele episódio, né, com o Baraque, né? E aí a gente vai ver lá que ela estava profetizando. Era uma mulher, mas eu acredito que nem Débora sabia quem era. Quem seria essa mulher que teria a honra dessa batalha? E naquele tempo, né, um homem ir para a batalha, sabendo que a honra não seria dele, pensa bem. Não foi. Nesse contexto, não é? Então, mas ele já foi ciente disso. Mas recebendo uma palavra que era de Deus, né? Ele foi e realmente, quando ele chegou a ter um encontro com o seu inimigo, o que ele já tinha? Ele deparou-se com o homem já morto. E com a habilidade de uma mulher. Jael era a nômade, né? Ela tinha o costume de montar as suas tendas, então ela tinha já a sua habilidade de bater martelo, fincar estaca no chão, montar e desmontar a sua tenda. Imagina a força dessa mulher. Sim. E a coragem, né? Porque como ela fez, né? A gente, né, precisa de olhar para essa mulher e aplaudi-la pela coragem. E informação. Uma mulher destemida, uma mulher bem informada. Porque sendo nômade, ela não ficou presa naquele mundinho dela, sem ter informações do que se passava ao seu redor. Ela foi informada. E ela conhecia, ela ouviu falar do Deus de Israel. E aquele homem estava perseguindo o povo de Deus. Então, ela estava bem informada. Então, vê bem. Tem pessoas que pregam que a honra foi de Débora. Vocês já ouviram? Eu já ouvi algumas pessoas pregar que a honra era de Débora. Ela estava falando dela mesma e não foi. Então, nós temos que prestar atenção na hora de montar o nosso estudo bíblico e analisar, identificar. Eu fiz uma regrinha aqui, identificar o texto, o contexto, os personagens, a história, o tempo, a geografia também é muito importante. Tudo isso nos dá parâmetro para um estudo bíblico. Então, é diferente de um devocional, que você não vai fazer tudo isso naquele momento, porque você está buscando ali no devocional a sua porção, o seu alimento para aquele dia. Como você vai sustentar ou vai passar o dia com aquela palavra. E o devocional, ele vai manter a sua mente ocupada com a palavra. Ele vai blindar a sua mente contra os ataques, contra as setas do inimigo. Ele blinda. Então, ele coloca uma proteção na sua mente. A sua mente vai ficar ocupada. E quando o inimigo vir, você já está com a mente ocupada pela palavra. Infelizmente, nós temos muitos crentes desapercebidos com isso. Que a palavra nos conserva, nos defende dessas setas, desses ataques. Porque nós precisamos disso. Por isso que tem que ser todos os dias. Porque o nosso adversário, ele não para, ele não se cansa de nos atacar, não é? Agora, o estudo bíblico é isso.
metódico, você vai fazer métodos, você vai seguir regras, você vai ter que montar uma introdução, você vai ter que ter um meio, você vai ter que ter uma conclusão, não é? Então você tem que ter ali, principalmente se você quer deixar registrado algo, né? Ou para transmitir, compartilhar, ou mesmo só para registrar. Então você tem que... Qual é a mensagem central desse estudo? Quem é o tema central? Geralmente, né, tem muita gente procurando vários temas centrais, mas você tem que trazer Jesus, tem que trazer a salvação para o tema central do seu estudo, porque ele é o tema central da Bíblia. Então nós temos que, ao fazer um estudo bíblico, identificar tudo isso: personagem, geografia, tempo, né, contexto, né, tudo isso. E muitas outras coisinhas, regrinhas. Mas trazer Jesus para o centro e, principalmente, lembrar que no estudo bíblico você tem que trazer uma mensagem para a pessoa não crente e uma pessoa crente. Então, você tem que, ali no decorrer, no corpo do seu estudo, você mencionar aquele momento que é para o crente, de exortação, de ânimo, de consolo, seja lá qual for o objetivo do seu estudo. E para o não crente que vai ler o seu estudo, ele ter com clareza a mensagem da salvação. Então você tem que ter esses objetivos no estudo bíblico. E como que a gente pode montar um bom estudo bíblico, assim? Como que a gente faz um estudo bíblico? Como montar um? Então, são essas regrinhas que eu te falei. Primeiro, você depende do objetivo seu. A maioria das vezes, quando eu vou trabalhar um estudo bíblico, o Espírito Santo já trabalhou na minha mente a passagem. Já me deu a passagem bíblica. Então, eu vou sentar, pegar essa mensagem, vou discorrer sobre ela, vou ler concentrado e oração. Então, não é algo que a gente faz da noite para o dia. É algo que demanda um tempo, demanda dedicação. Então, eu preciso, primeiro, oração, depois a leitura bíblica, depois a oração. Sentei, identifico o texto, identifico todos esses detalhes que eu acabei de mencionar, e mais alguns outros, que você vai procurar uma regrinha de como fazer um texto, não é? Você vai montar ali de acordo com o discorrer da história, o discorrer da mensagem, né? Principalmente, você tem que observar as concordâncias. Principalmente, que nós já temos este recurso na própria Bíblia. As concordâncias, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Então, ali na palavra nós vamos encontrar a resposta para aquilo. Vai ter uma outra passagem lá na frente ou lá atrás, no Antigo Testamento, que vai corroborar com o seu texto a sua montagem ali, que vai, né, ali confirmar, que vai dar, né, mais corpo ao seu estudo. Todas essas situações nós temos que ter para montar esse estudo. Fazer comparações, anotações, consulta, principalmente consultas, né, comentários. Tem algumas irmãs que me ouvem na congregação, elas falam assim: eu gosto muito de ouvir você, porque você explica tudo. Não deixa uma pergunta, uma palavra que a gente não tem familiaridade, sem explicação. Você traz o significado. E nós temos uma Bíblia, principalmente a Revista e Corrigida, que ela é escrita por um português, né? Então você vai ver, você vai lendo, você vai né? Vós, né? Então você tem esse linguajar de português, sem contar que, né, são palavras assim bem difíceis às vezes de você entender, de você compreender, né? Mas ela é riquíssima, ela enriquece muito o nosso vocabulário, essa versão. Então,
para alguns irmãos que não têm tanta habilidade para entender, é importante a gente fazer um estudo acompanhado de dicionário, né? E não olhar só um dicionário, fazer também, né? Ver algumas outras opiniões para entender aquela palavra, para ver como se encaixa. E principalmente, né, ter um dicionário do grego ou hebraico. Saber ali manusear, para ver, né? Eu tenho uma Bíblia de palavras-chave. Então, às vezes você pega ali o significado do hebraico ou do grego e não se aproxima tanto. A Bíblia não se aproxima tanto quanto aquele sentido que o dicionário trouxe para o texto. Então, naquele momento, você traz um sentido mais aproximado quando você tem acesso ao original. Né? Isso é muito bom para quem está montando um estudo. E isso enriquece muito. Se vocês têm esse hábito de montar estudo bíblico, parabéns para vocês. Eu louvo a Deus porque eu sei que lá na frente vou ver vocês aí ensinando as multidões. Né? Muita fé. Ela é uma mulher de fé mesmo, cara. Nossa, que isso, hein? Esse é o objetivo da palavra. A nossa geração, a geração de Moisés não passou? Era um legislador preparado. Veio aí Josué mais simples, mas Deus foi preparando o povo, foi levantando, né? Foi preparando gente que dedica. O que Deus falou para Josué? Não se aparta de ti o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Como Josué ia saber liderar o povo se ele não meditasse na palavra? Então, eu vejo sim, e profetizo isso na vida de vocês, que, né, estarão sim falando às multidões. Por que não? Né? Nós olhamos, quando somos mais jovens, olhamos pregadores eloquentes, né, ensinadores, achamos que nunca vamos ser. Nunca seremos se não partirmos do começo. Como vocês dizem que fazem. Você tem um grupinho de estudo, vamos montar aquele estudo. Já é um começo. E a palavra, ela é fundamental. Né? O profeta Oséias nos escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ato contínuo. Ação contínua. Prossigamos. Então, você vai desenvolver. Conhecer Deus, relacionar com Deus, é isso. É ter acesso à palavra. Tem um episódio na minha vida que eu estava de madrugada meditando e escrevendo a respeito. Às vezes nem formalizo um estudo, mas vou só escrevendo, comentando passagens bíblicas, colocando no papel só a minha interpretação, meu entendimento. E era uma madrugada, não recordo qual era o horário. E o meu filho se levantou e viu a porta do meu quarto entreaberta. E ele colocou assim a cabeça na porta e me olhou, sentada na mesa, escrevendo, com a Bíblia aberta. E ele só olhou e saiu. Passados uns dias ele me procurou e falou: mãe, eu tive temor de falar com você quando eu coloquei a cabeça na porta do quarto. Porque quando eu vi você sentada, escrevendo, lendo a Bíblia, eu senti que havia uma conferência ali, que havia uma reunião entre você e Deus. E eu não quis interromper, eu senti a presença de Deus ali, naquele quarto, naquele momento. Então, é sempre montar um estudo bíblico com esse temor, com oração, e tendo a certeza de que o autor deste livro, ele está presente. Não é um livro qualquer.
né, que a gente lê, o autor está lá nos Estados Unidos, está passando férias, está isso, está aquilo, mas o nosso Deus é onipresente. Ele deixou registrado. É importante que a gente tenha essa experiência. Tem tanto crente sofrendo, num deserto, numa seca, sem água de manancial, e não procura a palavra. Vai procurar um profeta, vai procurar revelações. E Deus, Ele é lindo, é maravilhoso, que quando você fecha a porta do seu quarto e se dedica a montar, a estudar, a colocar a tua mente naquela palavra, Deus se mostra. É lindo, é maravilhoso. Ele se faz presente, Ele corresponde com você, Ele fala com você. E Ele te dá luz ao texto. Você está montando, o Espírito Santo vem, vai te iluminando, você vai escrevendo. E aquela palavra é para você naquele momento, e é para outra geração, é para o seu irmão, é para o seu pai. A palavra nos alimenta primeiro, você experimenta ela. Né? E depois você passa aquele alimento sabendo do sabor. Você teve essa experiência. Isso é muito importante. Aí você quer que as outras pessoas experimentem o que você experimentou, né? Exatamente. Então, você só pode falar que é bom, que é gostoso, aquilo que você já experimentou, não é? E a palavra tem isso. Né? Nós temos o que de melhor para a vida do crente é a presença do autor da palavra. Então, você vai montar o seu escopo, o seu rascunho de estudo bíblico, ele vai te iluminando. Vocês, não sei se vocês pararam para pensar, ou já tiveram esse tipo de experiência, mas quando você monta um estudo bíblico, você fala assim, esse já está bom. E você deixa e parte para outro. Né? De repente, passa alguns anos, algum tempo, você pega aquele primeiro que você fez. Nossa, o que é isso? Você lê, você tem outra iluminação. O Espírito Santo te leva a outra mensagem ali, naquele mesmo texto. Então, nós temos aí uma palavra que só nos enriquece, nos traz um crescimento, né? Espiritual, nos prepara para essa vida, para a vida eterna, nos permite desenvolver vocabulário. A Bíblia é excelente em desenvolver vocabulário para criança, para adulto, né? Ela é excelente. Se houver dedicação à leitura, se houver dedicação ao estudo. Então, estudar, para mim, dentro de todas as teorias, inúmeras teorias ou dicas que eu poderia trazer aqui, é isso, é montar, mas primeiro estar na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, né? Sabendo que ao montar um estudo, você precisa ter consciência de que você está deixando registrado a sua experiência com Deus, que também vai edificar outra vida. Você precisa ter isso em mente, considerando todos esses requisitos que precisam ter. Esses são os principais, é indispensável para quem quer ter acesso à palavra de Deus. Hoje nós abrimos o YouTube aí, nós temos diversos. Não quer dizer que estão todos errados, não, de jeito nenhum. Eu escuto vários durante o dia, né? Eu estou com a minha mente ocupada. O tempo que eu estou ali, que eu posso estar ouvindo, né? Vou para lá, vou para cá, dentro de casa, estou ouvindo uma mensagem, né? Então, mas existe muitas coisas erradas. Precisa-se ter critério, né? Para estudar a palavra, dedicar. E essa responsabilidade com a palavra é muito séria. É por isso que nós temos hoje, como vocês fizeram aí a reação de vocês, né? De falar a palavra, de pessoas que
tem medo. Ai, se ela é assim, se é assim, então eu não vou, porque eu posso errar. Eu acho que pode errar, com certeza. E nós vamos, como eu falei para vocês no começo. Eu venho estudando, né, teologia para errar menos. Não é? Outro dia, vou contar uma história para você, até vai ser engraçado. Eu estava ensinando na igreja e ali, no discorrer das minhas anotações, eu falei de um texto que eu não tinha nem anotado. E quando eu mencionei a ressurreição de Lázaro, eu errei na contagem dos dias. Eu falei 3 dias. E aí, quando eu vou para casa, que eu coloco a cabeça no travesseiro, que eu fico pensando em tudo que eu falei, e eu me lembrei, falei 3 dias da ressurreição de Lázaro. E ninguém falou nada para mim, mesmo sendo um estudo que poderia alguém, né, compartilhar informação, informar, ou mandar um bilhetinho lá, são 4 dias. Ninguém fez, né? E eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu falei, puxa vida, ainda bem que eu notei o erro, mas era algo engraçado, né? Uma bacharel em teologia, falando, errando, né? Mas, né, passou assim um lapso de memória e eu disse 3 dias. Então, é natural que aconteça alguns erros. Às vezes junta uma história na outra. Exatamente, né? Então, a gente precisa, às vezes, tá bem ligadinho ali para errar menos. Sim. Mas não quer dizer que não vamos, né? Não vamos nos enganar, não vamos errar, né? Mas precisamos dar prioridade para errar menos, né? Eu estava ouvindo um pregador, um pastor de uma igreja famosa, não vou nem mencionar. E ele, quando ele mencionou de Marta e Maria, ele trocou a atividade das duas. Mas, assim, bem descontraído, sem prestar atenção que ele estava trocando, não é? E depois ele deu sequência e ele voltou para o normal. Quer dizer, ele deu uma desviadinha e ele voltou ao normal. Quem conhece a história sabe, né, que ele teve ali aquele lapso de memória, né? Mas ele voltou para o caminho normal, né? Então, vamos ter alguns probleminhas, vamos esquecer de alguma coisa, vai acontecer, né? Mas isso não pode nos intimidar, não pode nos bloquear, né? Impedir de falar, de montar o nosso esboço, de mostrar, de compartilhar. Vocês precisam mostrar. Eu quero ver os estudos de vocês. Eu quero. Olha. Eu quero usufruir disso. Eu aprendo com vocês. Eu aprendo. Né? Eu gosto de ouvir na escola dominical lá no FAO, que eu gosto quando termina, você já teve lá, quando termina a escola dominical, que todos estão no templo, todas as classes estão no templo, eu gosto de ouvir as crianças, dar um feedback do que aprenderam, porque ali naquela fala, na opinião delas, eu aprendo, não é? Então, é uma troca, é compartilhar a palavra. Isso é edificante e muito me alegra. O pastor Felipe, uma vez, ele falou para mim, conversar com a irmã Marisete é conversar sobre a palavra, porque em todos os assuntos ela lembra da palavra e menciona. Não é? Ele falando para mim, está no meu vocabulário. Toda vez que eu estou numa conversa, vem à minha mente uma mensagem bíblica, uma passagem bíblica, uma experiência bíblica, e eu menciono. Né? Então, é a minha convivência, é a minha palavra. Eu sou apaixonada pela palavra. Né? Procuro isso. Você já está encaminhando para o fim. Oh. Infelizmente, EBD vai ter que ficar para parte 2. Que dó! Mas a gente queria que você desse as suas considerações finais sobre o estudo bíblico, sobre o devocional, que a irmã quiser falar. Então, eu não segui uma sequência, falei aleatório, né? Mas acho foi que ótimo. Consegui trazer as respostas. Espero que sim, né? Senão vocês mandam de novo as perguntas. Foi ótimo. Tentei aí descrever, não na sequência, mas foi um prazer enorme de trazer aqui, compartilhar essa experiência com vocês. É muito bom.
me faz sentir mais jovem. Me faz sentir mais jovem. Lógico que tem muitos jovens com preconceito, né? Eu sempre me relacionei muito bem com criança, com jovens, sempre interagi muito. E gosto de ouvi-los, incentivá-los. Isso me traz uma expectativa, sabe? Uma esperança para a igreja. Não amanhã, sabe? Não amanhã, num futuro distante, mas num futuro próximo, né? Porque tem muita gente dizendo, criança, que jovem, é o amanhã da igreja. Não. São todos partes da igreja hoje. Então, nós temos que considerá-los como parte do corpo de Cristo. Sendo membro ou não sendo, já estão ali, já são convertidos, ou frequentadores já são parte do corpo. E a gente já tem que tratar como parte do corpo. Cuidar, ter o mesmo cuidado com aqueles que já são membros. Ter o mesmo cuidado, a mesma orientação, o mesmo zelo. São almas que estão sobre os cuidados da igreja. E nós precisamos cuidar. Então, trazer para vocês, compartilhar com vocês essas experiências é muito gratificante. Louvo a Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo. Surgiu de um grupo de estudo, né? Olha, muito importante. Vocês têm que divulgar esse grupo de estudo. Tem que divulgar. Tem que mostrar o talento, expor aí esses talentos. Tem que expor. Precisa. E nós precisamos usufruir desses conhecimentos. E essa oportunidade que vocês me deram aqui, para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou muito focada ali na minha congregação. Já passei aqui pela sede num momento de liderança com a Betinha no departamento infantil. Até não mencionei no começo, não lembrei, né? Mas tenho, né, muito amor, né, a esse departamento. Mas eu fico mais focada ali na minha congregação porque sei a necessidade da obra. E sei que em outras congregações tem muito, né? Tem o povo de Deus ali preparado em cada lugar, né? Porque Deus tem este cuidado, né, de ter alguém. Eu não estou falando que eu sou especial nem insubstituível lá no Vila Falk, né? Mas sou muito focada ali na congregação, fico ali servindo a Deus. E para mim é uma honra trabalhar e servir a Deus ali com os irmãos. Tem uma equipe de escola dominical motivadora, excelente, né, que está sempre dedicada ali, trabalhando com a gente. E eu só louvo a Deus pela Igreja Assembleia de Deus em Mauá. Porque quando nós entramos, aderimos a esta visão do pastor Clarismundo de expandir ensino, escola, né, investir nisso, olha, a igreja será e será muito mais estruturável, saudável, sabe? Vai ter menos crente doente, raquítico espiritualmente. Vai ser uma igreja forte, sadia. Então, tratar sobre o assunto de estudo da palavra, devocional, é falar sobre saúde. Falar sobre saúde em todos os sentidos. Social, moral, espiritual e até físico. Porque no momento que nós estamos usufruindo das águas de mananciais, essas águas vêm curando o nosso interior também, né? Porque o autor da palavra também é o autor da vida, não é? E este maná, como eu falei para vocês, que aquele tinha todos os nutrientes para manter o povo no deserto, este maná também tem todos os nutrientes. Então é um prazer ter esta oportunidade, falar a palavra, compartilhar, rir com vocês, interagir com vocês. Prazer foi nosso. E saber que vocês estão aí
meditando na palavra, foi a melhor notícia, viu? A melhor notícia. Que Deus abençoe vocês, que continue prosperando nesse trabalho. Né? Estou acompanhando, traga lá, gente, interessado na palavra, né? Contribuindo aí para o crescimento do reino de Deus, para o desenvolvimento desta obra, que é fundamental o trabalho de vocês. É trazer à mostra aqueles que estão ali ainda nos bastidores, tanto como vocês, que estão ali nos bastidores, mas venham para frente, de vez em quando, a aparecer, a se mostrar, isso é muito bom, né? Isso mostra o quanto tem gente ainda fazendo coisas boas pela obra do Senhor. Verdade. Amém. Né? Amém. Bom, é isso, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero mesmo que você tenha gostado de bater esse papo com a gente. Nós gostamos muito. Com certeza. E espero que vocês também tenham gostado, gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @Glorificast no Instagram, Glorificast no Spotify e a Demauá aqui no YouTube. É isso aí, continua acompanhando a gente e até a próxima. Tchau, pessoal. gente.